acompanho os vídeos do Malafaia sempre para tentar descobrir o roteiro dele. Eu vou comparando os vídeos que ele vai mandando. Aí, quando eu consigo descobrir o roteiro dele, eu comparo com os roteiros de alguns coaches. E nessa forma eu vou robustecendo o meu segundo volume do anti-coach. Então, eu vejo muito esse para construir o meu conceito de neopentecostalismo, eu fiz isso também, em cima dos roteiros. Então, o Malafaia, ele já está com um roteiro manjado, os vídeos dele são muito fáceis de ser feitos, porque ele já tem um roteiro manjado, ele já tem o que ele fala de cara, o que ele fala depois, e as duas, o fechamento e a abertura, né, que é sempre do mesmo jeito também. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe isso, aquilo, aquele outro, e um trechinho do hino no final. Então, o Malafaia está brigando pelo Bolsonaro de duas formas. Uma tentando atacar o Alexandre de Moraes, e a outra forma tentando evitar que a chapa não seja uma chapa pura. Inclusive, ele está usando esse termo, Malafaia, né? Ele quer uma chapa pura em 2026. O que ele diz com chapa pura é ele não quer o Tarcísio de Freitas. Tá? A chapa pura para ele tem que ter Bolsonaro no sobrenome. Desta forma. Ele quer a Michele e o Eduardo. O Eduardo. Uhum. Não, ele quer os dois. Os dois. E o Eduardo tá brigando com o Tarcísio, viu, Viário? E sim, o Eduardo brigando com o Tarcísio. O Eduardo chamou o Tarcísio de omisso, porque o Tarcísio não estaria se posicionando junto com ele contra o Alexandre de Moraes. E o Eduardo, governador do estado de São Paulo, né? Exatamente. Segundo a Bela Megali da Globo, o Eduardo disse, inclusive, que além do Tarcísio ser omisso, o Tarcísio é um perigo político para o campo da direita. Palavras do Eduardo. Por ser um em cima do muro, por apertar a mão do Lula e apertar a mão do Alexandre de Moraes. E que dessa forma o medo é que o Tarcísio, assumindo, largue eles todos, deixem eles se ferrar. Entendeu? Então, o Malafaia está sendo usado junto aos evangélicos com uma forma muito clara de manobra. Tem que ser uma chapa pura e, na pior das hipóteses, na impossibilidade dessa chapa, digamos, se o Eduardo Bolsonaro não tiver a garantia de que pode voltar para o Brasil e ficar livre, então aí que tem alguém que se comprometa por escrito, que está registrado em cartório, que irá dar como é que se diz? Tirar o Bolsonaro da cadeia, como é que é o nome mesmo? Anistiar, não? Não é aquela que o presidente pode dar. Indulto ou graça? Indulto. Que possa dar o indulto para tirar, então, o Bolsonaro da cadeia. É o Malafaia perdendo terreno, isso tem que ser dito, tá? O Malafaia está enfraquecendo perante os evangélicos, ele está se fortalecendo em relação à igreja dele, está aumentando o número de fiéis da igreja dele, está aumentando o número de filiais da igreja dele, porém está se distanciando das outras igrejas evangélicas, inclusive da Assembleia de Deus, né? Porque o Malafaia ele tem a sua própria Assembleia de Deus, que é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é a ADVEC, né? As outras Assembleias de Deus estão se afastando do Malafaia também. Então vai ser um encaminhamento para 2026 que me parece muito interessante, Segala, que eles já estão sabendo que precisam brigar por eles próprios, porque o Bolsonaro está fora do baralho, está descartado. Talvez agora vai ter essa manifestação de vídeo de cada um, de exposição, de exploração da imagem de cada um, de tentar daqui a pouco, com todo mundo condenado, dizer, mas eu não concordava com tudo isso. Né? Se for o caso, eles não terão pudor em fazê-lo. Né? Claro que não, eu não concordava com tudo isso, então a coisa vai andar e tudo mais. Ô, Segala, ainda nesse ponto, o Malafaia está batendo muito em cima da questão da delação do Mauro Cid. E teve a cariação, e eu vi muito bem o teu comentário brilhante, inclusive numa live do meio-dia com o Kiko, sobre a cariação e os absurdos que a defesa do Braga Neto disse em relação àquela cariação. A gente tem a notícia agora de que tudo isso vai findar em setembro. Tu acha que essa cariação vai perder alguma força? Acho que não. Primeiro, em relação ao que disse a defesa do general Braga Neto, né? Eu nem quero dizer absurdos. Estão lá no sagrado exercício da defesa, né, professor? Eles têm direito de manifestar-se daquela maneira, mas é exatamente porque eles acham daquela maneira que a decisão do ministro Moraes de proibir qualquer gravação da cariação foi acertada. Essa mesma defesa, exercendo esse sagrado direito de defesa, estaria utilizando, malversando com as imagens do Braga Neto nessa cariação, que chegou lá para pousar
gozar, né? De superior hierárquico do Mauro Cid, né? Eu não acho que tem nada a perder força, porque, como eu disse naquela live do meio-dia, por mais que ele queira dizer que o outro é mentiroso, etc., as conclusões que a PGR incluiu na denúncia que levaram à abertura do processo penal contra o Jair Bolsonaro, contra o Braga Neto, contra o Mauro Cid, elas não levam em questão se o Mauro Cid estava mentindo ou não. Essa é a grande diferença com o Sérgio Moro. Não se fia, ele pode até ser um mentiroso, o que provavelmente não é, já que as informações que ele forneceu levaram à construção de provas concretas e externas à própria delação. Vale dizer que provas são essas, as provas materiais da presença dos generais das três armas, no gabinete do Jair Bolsonaro no dia da apresentação da minuta do golpe, o depoimento desses generais, brigadeiro, almirante, confirmando tudo que o Mauro Cid havia dito. Então, pode ser que ele estivesse mentindo, tá bom? Ele está querendo, ele é um Léo Pinheiro da vida, tá só buscando benefícios perante a justiça, porque ele deve e inventou. Tudo bem, a diferença é que as testemunhas que não estavam sendo acusadas no processo, que são os chefes das três armas, confirmaram tudo que ele falou. Aí a gente tem uma prova testemunhal. Temos provas testemunhais de que o Braga Neto encaminhou o golpe. Ele pode ter mentido, mas acontece que por meio dessa mentira dele, a gente obteve uma série de buscas e apreensões e grampo de conversas em aparelhos, né? O grampo telemático, né? Para ver as conversas de zap, e estava tudo lá. O Braga Neto realmente articulando o golpe, realmente articulando o ataque à pessoa e à família de militares legalistas. Então, o que importa se ele fica chamando o cara de mentiroso, se ele se impõe, mete o dedo de general para tenente-coronel, como faz o Braga Neto com o Mauro Cid? Nada. A palavra do Mauro Cid eu não estou nem aí. O que eu sei é que as investigações conduzidas após a sua delação levaram a provas concretas contra essa gente. Então não perde nenhuma força e a cadeia guarda todo esse pessoal, professor Viário. A matéria do DCM diz que o STF deve julgar em setembro a ação penal que envolve um núcleo crucial da trama golpista com o ex-presidente e outros 7 réus. A corte aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o grupo em março. Nessa sexta-feira, ou seja, ontem, o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, determinou o início do prazo para a apresentação das alegações finais do núcleo crucial. A expectativa do STF é de que, após os 45 dias concedidos para que todas as partes apresentem suas manifestações, o magistrado conceda mais um mês para que os colegas estudem o caso antes de definir a data do julgamento. A data para o julgamento do mérito da ação penal ficará sob responsabilidade do ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma, que permanecerá no cargo até outubro. A decisão sobre o momento da avaliação do caso caberá ao colegiado, mas a expectativa é que o caso avance rapidamente após o prazo de diligências e documentos requisitados, como acariações e perícias. Segala, essa parte aqui, se tu puder explicar melhor para nós todos, essa parte que diz assim, que o Alexandre de Moraes determinou o início do prazo para a apresentação das alegações finais, e ele concedeu 45 dias. Essas alegações finais, elas podem envolver mais testemunhas, mais depoimentos, ou é só questão documental? Não podem envolver mais testemunhas. O período de instrução processual, quando você constrói provas por meio de depoimentos e oitivas, que você constrói as provas testemunhais, que você monta laudos, que é a maneira de se buscar as provas periciais, né? E que você junta documentos e apresenta a outra parte ao Poder Judiciário, que é a busca por provas documentais. Isso tudo compõe a fase de instrução processual. Ela se encerra anteriormente às alegações finais.